pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos entender o que são ações, o que representa essa ação, tá? Do ponto de vista do capital social da empresa. Eu me chamo Tuan, sou professor de contabilidade, sou bacharel em ciências contábeis, tenho pós-graduação em controladoria pela FECAP e MBA em finanças corporativas e mercado de capitais. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você, por favor, se inscrever no canal e deixar o like ao final da aula, caso você goste do assunto e goste do conteúdo, tá bom? Ao fazer isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai disponibilizar para outras pessoas na plataforma, tudo bem? Então vamos lá. Então, o que são ações, né? As empresas, quando constituídas, elas podem optar por diferentes tipos societários previstos na legislação. Um deles é conhecido como sociedade anônima, em que o capital social, o capital próprio aportado na empresa, é dividido em ações. Uma ação, portanto, representa a menor parcela do capital social das sociedades anônimas ou companhias. Então, como que uma empresa ela é constituída, né? Ela é constituída através de uma decisão de pessoas, tá? Em formar uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, tá? E aí existem vários tipos de formato societário. Então você tem a sociedade empresária limitada, você tem a sociedade simples, você tem o empresário individual, tá? Que pode ser MEI, né, por exemplo. Você tem a sociedade anônima de capital fechado e a sociedade anônima de capital aberta. O objeto da nossa aula hoje, nosso estudo, são as sociedades de capital aberto, são aquelas que estão listadas na Bolsa de Valores. Um exemplo, o Itaú, a Petrobras, a Vale, a Eletrobras, a Alupar, tudo bem? Então é isso, tá? Então a ação, na verdade, ela é uma fração do capital social. Nós vamos ver mais à frente. As companhias, elas emitem ações com o objetivo de captar recursos, sob a forma de capital próprio, para os negócios da empresa. Então, basicamente, o que leva uma empresa a abrir capital na Bolsa de Valores? O que leva a empresa a fazer esse tipo de procedimento é com o objetivo de capitalizar, de entrar dinheiro no caixa da empresa, tá bom? Então, ela meio que, na verdade, ela topa em dividir o capital social dela com você em troca de uma remuneração, tá? Então, você vai comprar uma fração desse capital social, tá? Você vai se tornar sócio dessa empresa, isso é importante, tá? Então, ao comprar uma ação na Bolsa de Valores, você está se tornando sócio dessa empresa, tudo bem? E, por outro lado, o investidor, né, que adquire essas ações, ele se torna um acionista, tá? E o fazem com a expectativa de obter retorno financeiro. Então, qual que é o objetivo de uma pessoa física em comprar ações? Primeiro, é obter algum retorno financeiro e, segundo, participar da distribuição de resultados dessa empresa. Ao se tornar sócio, você tem direito à distribuição de lucros e pagamento de juros sobre capital próprio. Sob essa ótica, uma ação é um investimento em um título patrimonial, que concede aos seus titulares, aos acionistas, os direitos e deveres de um sócio. Então, ao comprar a ação, você passa a ter direitos e deveres, tudo bem? Então é isso. Então, resumindo, quando você compra a ação de uma empresa, você está se tornando sócio dela, tudo bem? Uma ação, formalmente, é considerada um valor mobiliário. Então, ela é como se você estivesse comprando um título, tá? É basicamente isso. Expressamente previsto no inciso 1º, artigo 2º da Lei 6.385/76. No entanto, apesar de todas as companhias ou sociedades anônimas terem o seu capital dividido em ações, somente as ações emitidas por companhias registradas na CVM, chamadas companhias abertas, como eu falei, sociedade anônima de capital aberto, podem ser negociadas publicamente no mercado. Tá? Pode ter suas ações negociadas publicamente no mercado. Então, a empresa, além dela ser uma sociedade anônima de capital aberto, ela precisa estar registrada na CVM também, tudo bem? As ações representam uma maneira descomplicada e fácil, né, das participações de muitos sócios numa empresa.
enquanto a entrada ou a saída na sociedade de uma empresa limitada ou de capital fechado requer um processo burocrático de alterações contratuais. Comprar e vender uma ação de uma empresa listada na bolsa é feito eletronicamente com poucos cliques. Então, de fato, quando você olha para a facilidade de você entrar e sair, de você ser sócio ou não, de você comprar uma ação ou vender, é muito mais fácil. Você faz isso pelo home broker da sua corretora, né? Então isso é bem tranquilo. Ao passo que, se é uma empresa, uma sociedade empresária limitada, você precisa fazer uma alteração contratual, informando a sua entrada, chancelar isso na junta comercial ou no cartório de registro, dependendo da natureza jurídica dessa empresa. Então é um processo muito mais burocrático, tá? Ao passo, né, que quando você olha para a Bolsa de Valores, você entra, você faz o login na sua conta, disponibiliza lá, transfere o dinheiro na sua conta bancária para a corretora, dá ordem de compra, pronto, você formalmente é um sócio da empresa, tá bom? E aí, como essa negociação ela é diária e eletrônica, o preço das ações flutua. Então, se há compradores, o preço tende a subir. Do contrário, ou seja, quando há muitos investidores vendendo essas ações, o preço cai. E a lei é a lei da oferta e da procura. Então, por isso que é natural, quando você entra no home broker, ou quando você vê notícias, né, a cotação da Petrobras está subindo, está caindo, é por conta disso. Então, você tem um volume muito grande de investidores, de pessoas comprando ações da Petrobras, a tendência é que esse preço suba. Quando tem um volume muito grande, ou seja, no book de venda, né, que é o termo que a gente usa, né, você tem muitas pessoas vendendo ações, fundos grandes vendendo ações da Petrobras, a tendência é que a cotação caia, tá? Então, isso é importante você entender, tudo bem? Então, as oscilações, elas fazem parte da rotina do investidor que opta em comprar ações de renda variável, tá bom? As ações, portanto, representam a menor fração do capital social de uma empresa, ou seja, é o resultado da divisão do capital social em partes iguais. Então, você pega o valor do capital social, divide pelo volume de ações listadas, o volume de ações, né? Você vai chegar no valor aproximado dessa ação, tá? Ou seja, o patrimônio da empresa, esse é o dinheiro para comprar máquinas, vai pagar funcionário, o capital social, assim, é a própria empresa. Então, na verdade, o capital social representa a empresa, tudo bem? Existem dois tipos de ações, tá? As ações ordinárias e as ações PN. Então, a ação ordinária é aquela ação que proporciona a participação nos resultados econômicos de uma empresa, confere a seu titular o direito de voto em assembleia, não dão direito preferencial a dividendos. Então, na verdade, a ação ordinária, dependendo do nível de governança, tá? Se ela não é do novo mercado, tá? Geralmente a ON ela tem 80% de tag along, então o tag along, na verdade, é um mecanismo, né, no qual, se o controlador optar em alienar sua participação e vender as ações, se essa empresa está listada no nível 2, não tem tag along, por exemplo, nível 1, né, não tem tag along na ON, então o mesmo preço que está sendo pago para o controlador vai ser diferente para os minoritários, tá bom? Então isso precisa ficar um pouco claro. Geralmente é bacana você olhar para o nível de governança da empresa, se ela está listada no novo mercado, se ela só tem ONs, perfeito, é isso aí. Então só tem ações ordinárias, está no novo mercado, então tag along de 100% para todo mundo, todos os sócios têm os mesmos direitos, a distribuição de dividendos, então esse é o cenário perfeito, tá? Então, o novo mercado é o cenário perfeito, tá bom? Se ela está no nível 2 ou no nível 1, aí a gente começa a ter algumas mudanças. Então, você tem as preferenciais, tá? Que são ações que elas não dão direito a voto, mas você tem preferência na distribuição de dividendos. Tá? Então, no caso da Alupar, por exemplo, você tem a Alup 3, que são as ações ordinárias, a Alup 4, que são as preferenciais, e a Alup 11, que são as units. A unit, na verdade, ela não é uma ação, ela é um combo de ações. Você compra duas preferenciais e uma ordinária. Quando você compra uma Alup 11, você está comprando duas Alup 4
e uma LUP 3, tá bom? Então a PN, na verdade, não dá direito a voto, mas você tem direito nas assembleias, mas você tem direito ao recebimento de dividendos. Então você é o primeiro da fila a receber dividendos quando você tem PN, tá? As ações ordinárias ou preferenciais se diferem pelo direito a voto em assembleia e prioridade no recebimento de proventos, foi o que eu disse anteriormente. Então eu vou dar um exemplo. As ações ON que terminam com 3 e TUB 3 dão direito a voto. Já as PN que terminam com 4, por exemplo, a PETR 4, tem preferência no recebimento de dividendos. Então, a ITUB 3, na verdade, são ações ordinárias do Banco Itaú. A PETR 4 são ações preferenciais da Petrobras. A melhor forma de aprender é através de exemplos. Então, você já sabe o que são ações ordinárias, que elas dão direito a voto. Eu tenho o final 3, né? Então vou dar alguns exemplos. A Natura está listada com o ticker NETCO 3, Petrobras PETR 3, Bradesco BBDC 3, Vale 3, tudo bem? As ações preferenciais, como eu disse anteriormente, tem preferência no pagamento de dividendos e no reembolso de capital em caso de liquidação. Então assim, a PN ela vai ter preferência para receber dividendos, né? Para uma eventual liquidação da empresa, né, vai fechar capital, então a PN ela recebe primeiro que todo mundo, tá? Isso depende muito do estatuto, por exemplo, você tem a Dexus Participações, né? Inclusive tem um estudo dela aí na playlist, tá? Que é a DEXP3, né? Depois se você tiver um tempinho dá uma olhadinha, é bem bacana. Ela, apesar de não estar no novo mercado, de ter ordinário e preferencial, a distribuição de dividendos ela é igual para os dois, tá? Então, tem tag along de 100% também nas duas, então é bem bacana, tá? Então vai muito do estatuto, então eu recomendo que você dê uma olhada no estatuto da empresa, quando você tiver o tempo, da empresa que você pretende se tornar sócio, tá? Então, exemplos de preferencial, você tem a PETR 4, a BBDC 4, a LUP 11, na verdade é uma unit, tá? Mas é um exemplo aqui, tá? Seria a LUP 4, tá bom? É basicamente isso. Também é possível que as organizações personalizem e criem diferentes classes de ações conforme as suas necessidades. Então, isso costuma acontecer principalmente quando a empresa quer que o poder de voto permaneça com um determinado grupo. Assim, as diferentes classes de ações acabam recebendo diferentes direitos de voto. Por exemplo, uma classe de ação, por ser criada a fim de dar a um seleto grupo de pessoas 10 votos por ação. Outra classe pode ser emitida para a maioria dos acionistas, que terão direito a apenas um voto por papel. Quando existe mais de uma classe de ação, elas são tradicionalmente terminadas em 5, 6, 7 e assim por diante. Então, tem também outros formatos, por exemplo, a USI Minas, você tem a USI 5, que é a mais líquida, você tem a USI 6, a USI 6, né, a USI 3, Eletrobras, você tem a ELET 3 e a ELET 6, que é a PN. Então, no caso da Eletrobras, quem tem a ELET 6, ele recebe... quem tem preferencial, ele recebe mais dividendos, tá? Então tem esses detalhezinhos que você precisa ficar atento. É importante você sempre verificar a liquidez da empresa, tá? A liquidez da ação que você está comprando. Por exemplo, a ELET 3 ela é um pouco menos líquida do que a ELET 6. A ELET 3 você vai receber menos dividendos, são ações ordinárias, mas você também recebe, só que o valor é menor, tá? Em face da ELET 6, de quem detém as ações ELET 6, tudo bem? Como escolher entre ações ordinárias e ações preferenciais? Então, você já tem o conhecimento mais importante que precisa para escolher entre ações ordinárias e preferenciais, ou seja, eu falei de liquidez, falei de distribuição de dividendos, então agora você já tem esse conhecimento, certo? O próximo passo é ter em mente quais são os seus objetivos com o investimento. Então, para você tomar a melhor decisão, se o seu objetivo é receber dividendos, então seria legal você olhar para as PNs, tá? Olhar para o final 4, tá?
ou comprar uma unit, por exemplo, tá bom? Se o seu interesse é de longo prazo, você se preocupa, eu quero ficar 15 anos com a ação, então dá uma olhadinha na ON, por exemplo, no caso da Eletrobras, olha a ELET3, mesmo que ela pague um pouquinho de dividendo, você vai ter tag along, então, de pelo menos 80%, então, são detalhes que você precisa mensurar, tá bom? Então, lembrando que o tag along, o que é o tag along? É um mecanismo de defesa dos minoritários. Então, em caso de uma eventual alienação de controle, tá? O comprador, quem está comprando o controle da empresa, ele precisa, se tiver 100% de tag along, ele vai ter que pagar a mesma coisa para você que é minoritário, o mesmo preço que ele paga para o majoritário, para o controlador, ele vai ter que pagar para você. Então, isso é importante você verificar, tá? Então, se a empresa está no novo mercado, não precisa nem olhar nada, porque todos os direitos são iguais, só tem ordinária, só tem final 3, então beleza, tudo bem? Nível 2 e nível 1, dá uma olhadinha no estatuto, vê se tem tag along. Nível 2 geralmente tem tag along nas duas, na ON e na PN, tá bom? Então vale a pena. A Lupar, por exemplo, tem tag along na ordinária e na preferencial, tá bom? Mas a mais líquida da Lupar é a Lup 11, né? Que é a Unit, tudo bem? Aí também nós temos outros pontos que você deve levar em consideração, que é a questão da governança, né? Se ela está listada no novo mercado, se ela está listada no nível 2, se tem tag along, né? Qual que é a liquidez do ativo que você pretende investir, né? Por exemplo, no caso da Lupar, de novo, a Lup 3 ela é menos líquida, a Lup 4 ela tem uma liquidez intermediária, a Lup 11 é muito mais líquida, então são coisas que você tem que analisar. No caso da Klabin, a mesma coisa. Então, a KLBN3 ela é menos líquida, a KLBN4 ela tem uma liquidez intermediária, já a KLBN11, que são as units, ela é muito mais líquida. Então, se você tem pretensão de desmontar a posição, de sair da posição daqui a um tempo, então é bacana você olhar para a unit, se for o caso, tá? Se ela não estiver listada no novo mercado, tá bom? É por isso que estudar sobre essas regras de governança da empresa é muito importante, para que você não seja surpreendido com uma eventual alienação de controle e você de repente perder seus direitos, né? Você receber um valor bem menor do que de fato a ação vale, porque existe uma previsão no estatuto, tá bom? A Bolsa de Valores, né, no caso a B3 e a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, exigem que as empresas ofereçam uma série de informações ao mercado. Isso acontece justamente para oferecer maior segurança ao investidor. Então, a B3 exige que junto com a CVM, que as empresas disponibilizem balanço patrimonial, DRE, as DFPs, né, que são as demonstrações, os comentários da gestão. Se for novo mercado, precisa ter uma apresentação, um release de resultados. Então, existem regras, tá, que todas as empresas devem seguir, as que estão listadas em bolsa, tá? As ações PN, né, ou seja, as preferenciais, elas têm preferência no pagamento de dividendos, ou seja, se a empresa tiver lucro e decidir dividir parte deles com os acionistas, quem tem PN vai receber um valor maior, tá? No entanto, as ações ON também podem receber dividendos, como eu falei anteriormente, mas normalmente esse volume é menor do que as preferenciais. Então, se a empresa tem ON, PN listada na bolsa, saiba, existem casos isolados, como a Dexos Participações, que paga dividendo igual nas duas, tem tag along nas duas, Petrobras paga dividendo também nas duas praticamente, tá? Então, assim, é bom você estar atento a isso, tá? É interessante ressaltar que, em contrapartida, o tag along é garantido para os investidores que comprarem ações ordinárias. Então, vamos lá, ou seja, caso a empresa seja vendida, foi o que eu falei, vendeu o controle da empresa, o pequeno investidor tem direito a receber no mínimo 80% da cotação. Então, isso está previsto em regra da CVM, tá? Então, independente do cenário, você tem ON, você tem direito a 80% de tag along, tá? Nível 1, por exemplo, que é o caso da ISA Energia, né, que era a antiga Transmissão Paulista, se você ordinária não tem liquidez, tá? Ela tem 80%, mas saiba que ao comprar a ISA E4, você não tem direito a tag along, porque ela está listada no nível 1 de governança. Tá? Então, se houver uma alienação de controle, o preço que vai ser pago
na ação ordinária, o que vai ser pago para o controlador, vai ser diferente do preço que vai ser pago para você que é minoritário. Isso é importante você entender, tá? A ISA, eu tenho ações da ISA, isso não é uma recomendação de investimento, tá? Mas eu estou ciente desse problema. Existe uma barreira de governança, tá? A empresa disponibiliza a apresentação de resultados, tem serviço de mailing, tem release, é como se fosse uma empresa de novo mercado, tá? Mas ela não tem isso e não tem previsão de listar no novo mercado, tá? Então é importante você entender isso, que existe esse risco em cima da mesa. Se a empresa está listada no nível 1 e você compra ações preferenciais, saiba que você não tem direito a tag along, que é zero tag along, tá bom? A maioria das empresas é assim, tá? Que está listada no nível 1. Então, né, eu acredito que agora você está pronto para começar a investir em ações, né? Então, o que você precisa fazer a partir de agora, né? Agora que você entendeu o que é uma ação, né? O que é esse mercado, né? Como que funciona, como que eu posso comprar uma ação, né? Você vai escolher uma corretora, vou dar o exemplo da Rico, não estou recebendo nada por isso, é só um exemplo, tá? Você pode abrir uma conta na Rico, tá? Para operar via home broker. O cadastro é muito rápido, é gratuito, então eu acho que vale a pena você começar em 2025 olhando para isso. De novo, isso não é uma recomendação de investimento, eu não estou falando de empresa aqui, eu estou trazendo uma abordagem acadêmica, uma abordagem pedagógica e conceitual, para você entender o que é ação, então, o que são essas ações, o que é essa sopa de letrinha aí. Petri 3, Petri 4, BBAS 3, Netco 3, Alup 11. Agora você já entendeu que isso, na verdade, são tickers que representam uma ação, uma fração do capital social da empresa, tudo bem? O passo 2, né, é você transferir o valor para essa conta. Então você abre a conta na corretora, transfere o valor. Eu quero comprar R$100 de ações. Você faz um TED, né, para sua conta, tá? Para sua conta na corretora, e isso pode ser feito pelo aplicativo, né? Ou pelo site, de uma maneira muito simples, né? Você pode entrar no site da Rico, ele é bem intuitivo, você vai conseguir abrir a conta lá, e aí, a partir daí, quando você transferir o dinheiro para lá, e você vai entrar no Home Broker, que também é muito simples, tem um botãozinho lá de Home Broker, você vai fazer o login na conta, tá? E depois você vai acessar a plataforma e escolher a opção Home Broker. Aí você vai entrando no Home Broker, vai abrir a boleta e aí você vai poder fazer a compra da ação que você desejar. Então é bem intuitivo, não tem segredo nenhum, tá? Você pode entrar no site da Rico aí depois e verificar, né? Enfim, lá tem um tutorialzinho para vai te ensinar a comprar. O importante aqui é você entender, né, na aula de hoje. Eu espero ter te passado o conceito de ação, o que é uma ação, o que é o capital social da empresa, o que você está adquirindo ao comprar uma ação, você está adquirindo uma fração do capital social da empresa, é isso que é interessante agora, tá? E aí o quarto passo, né, dentro da plataforma do Home Broker, conta com campo de busca, que é a boleta, como eu falei, nele você vai digitar a sigla, né, e vai fazer a compra da ação. Quando você compra a ação dessa forma, por exemplo, ITSA4 da Itaúsa, Vale 3, Petri 4, na emissão da ordem, você deve especificar o que você quer comprar. Então, quando você joga esse ticker aqui, por exemplo, Petri 4, ele já vai trazer a quantidade de ações, que são 100 ações, porque o lote mínimo para Petri 4 é 100 ações. Aí você vai falar assim para mim, poxa, mas eu não tenho esse dinheiro. Como que eu faço? Eu quero comprar só 2 ações. Aí você vai comprar no fracionado, tá? Também é possível comprar ações no mercado fracionário, caso não possua o mínimo para adquirir o lote padrão. Então, o lote padrão são 100 ações, né? Se a empresa vale, está cotada a R$20, você vai ter que ter R$2.000 no lote padrão. Só que muitas vezes você não tem esse dinheiro, você vai investir, sei lá, R$200, é um dinheiro que eu me planejei agora, eu vou, no lugar de colocar na poupança e perder até na inflação, eu vou comprar ações, ou vou comprar fundo imobiliário, então você consegue comprar
no fracionado, tá? Existe horário para você fazer a negociação na bolsa de valores, tá bom? Que é das 10 às 18, então de segunda a sexta, tá? Então não é qualquer horário, você pode transferir o recurso para sua conta, né, da corretora, fazer um TED, e aí você pode agendar essa compra, tá? É bem tranquilo, é bem intuitivo, tá? Você vai ver que a hora que você abrir sua conta lá na Rico, né, ou em qualquer outra corretora, o passo a passo é bem intuitivo. O site é muito intuitivo, não tem segredo nenhum. Tenho certeza que você vai conseguir fazer isso com presteza, tá? Aí executado, uma vez executada a ação, pronto, as ações já estão na sua carteira, tá? Então ela compensa em D mais 2, então vai ter o débito na conta da corretora em D mais 2 a partir da data da negociação, mas a partir do momento que a ordem é executada, você já tem você já está com essa ação na carteira, você já é sócio dessa empresa. É importante lembrar que você deve diversificar as aplicações para maximizar os seus lucros e minimizar as suas perdas. Então é bacana você olhar para renda fixa, tesouro direto, combinado com ações, com fundo imobiliário. Então você que vai começar essa jornada em 2025, é bacana você olhar também para esse mercado, tá? Que é um mercado que ele está bem depreciado por conta da economia, teve muito ruído esse ano, então assim, a Selic está 12,25, né, os fundos imobiliários vêm sofrendo muito por conta dessa alta, tá, o arcabouço fiscal também gerou muito ruído, então o mercado está um pouco oscilante, está muito assim depreciado, então tem coisas aí que estão muito baratas. Eu acho que vale a pena você conversar com seu assessor de investimento, se possível, estudar um pouquinho melhor, buscar conhecimento, tá? Para você diversificar a sua carteira e conseguir rentabilizar um pouco melhor aí, tudo bem? Bom, então qual que é a conclusão dessa aula? Agora você já está pronto para escolher entre ações ordinárias e preferenciais. Escolher entre ações ordinárias e preferenciais depende principalmente dos seus objetivos como investidor. Então foi como eu falei, se você pretende receber dividendos, dá uma olhadinha para PN. Ah não, eu prefiro receber um pouquinho menos de dividendo, mas ter tag along de 80%, ou eu não vou olhar para nenhuma de nível 1 e nível 2, vou olhar só para o novo mercado. Então é legal você fazer esse tipo de análise e tomar sua própria decisão, tá? Então, neste conteúdo, na aula de hoje, né, você encontrou uma explicação detalhada sobre os dois tipos de ações, tá? Em resumo, a principal diferença entre ações ordinárias e preferencial está nos seguintes fatores. O direito a voto, né, está garantido para a ON, opcional na PN, tag along no caso de venda da empresa, obrigatório na ON e opcional na PN, preferência no recebimento de dividendos apenas na PN e liquidez normalmente maior na PN do que na PN, mas não é uma regra, tá? Lembre-se, a melhor maneira de tomar decisões financeiras mais inteligentes é através de estudo de educação financeira, tá? Então lembre-se de estudar para você formar suas opiniões. Então é importante você entender o que é cada uma das coisas que você está fazendo, que você está comprando. Aí tem uma aulinha que eu coloquei de fundo imobiliário, né? Também explicando o que é fundo imobiliário. Dá uma olhadinha na playlist, agora você aprendeu o que é ações, tá bom? Eu desejo a você bons estudos e uma excelente semana.